Uma enorme massa de advogados reclama da Operação Lava Jato. A população aplaude. Para tentar explicar por que é que os advogados não aceitam bem a metodologia da Lava Jato, nós trouxemos mais uma vez aqui o nosso querido amigo, advogado criminalista, Diogo Tebet. Ele vai nos explicar com toda tranquilidade qual é a questão entre advogados e procuradores de justiça, ou promotores de justiça. Não me lembro bem como é que se chama isso hoje em dia. Já foi promotor de justiça, hoje talvez seja procurador de justiça, já foi promotor público, enfim, você entendeu. Vamos conversar com o Diogo Tebet e você vai ficar esclarecido. E também você esclarecida. Hoje é bom nós sermos politicamente corretos e citarmos presidentes e presidentas. Vamos em frente. Você tá bom, meu querido amigo? Muito prazer em te receber aqui em Menorá na TV. Obrigado, Ronaldo. Satisfação retornar aqui, falar com os amigos da Menorá na TV. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Diogo, Lava Jato, nova realidade no país, corruptores e corruptos, não todos, nem todas, na cadeia, muita gente pela bola 7, e os advogados criminalistas reclamando profundamente, alguns inclusive sendo alocados juntamente com aqueles que estão sendo acusados como criminosos. Qual é a sua avaliação, o seu pensamento e por que em determinados momentos você reclama da metodologia da Lava Jato? Ronaldo, realmente a advocacia criminal especificamente vem refletindo com muito cuidado o rumo que a dita Operação Lava Jato e congêneres, né, operações que são decorrência da Lava Jato, criaram no cenário jurídico brasileiro. Né? Você tem direitos constitucionais, garantias constitucionais que já vinham sido sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal, sendo revisadas de uma forma absolutamente espetacular. Nós vemos alguns ministros do Supremo Tribunal Federal julgando casos criminais ou constitucionais que tenham reflexos diretos nas operações policiais, literalmente jogando para a torcida. Vai muito mal quando um ministro chega e fala que quer julgar o que acha correto e o que acha certo segundo sua consciência. Ele não tem que achar nada, isso está na lei o que ele tem que dizer. Ele tem que julgar o que ele acha constitucional, o que está constitucionalmente assegurado. Então, quando você vê a Suprema Corte absolutamente dividida, em que alguns ministros votam achando com a sua consciência o que é certo e o que é moral, o que é politicamente correto, algo vai muito mal. E isso se reflete diretamente e legitima a ação dessas operações, mega operações da Polícia Federal. Muita gente no Brasil, você falou em Supremo Tribunal Federal e eu também ia te provocar nesse sentido. Muita gente no Brasil entende que certos ministros estão ao lado dos criminosos dentro do Supremo Tribunal Federal e outros ministros querem fazer justiça. Você entenderia a posição de um Toffoli, de um Gilmar Mendes, de um Marco Aurélio, de um Lewandowski, que mais ou menos estão atuando dentro da mesma ótica, de forma correta? Você acha que eles estão agindo corretamente? Ronaldo, é complicado a gente generalizar e dizer que um ministro acerta sempre e o outro erra sempre. O que eu posso dizer para você em relação a esses ministros que você citou, especificamente em questões criminais, de liberdades públicas, direitos de defesa, presunção de inocência, a grande maioria dos julgados que provém da lavra desses ministros é absolutamente correta. É muito complicado fazer essa divisão de que ministros que concedem habeas corpus são ao lado de criminosos e ministros que não concedem habeas corpus são do lado da justiça. Essa é uma falácia, essa é uma assunção absolutamente equivocada que alguns meios de comunicação e a opinião publicada coloca para a sociedade. Olha só, quando o Lewandowski e o Renan Calheiros decidiram oferecer a Dilma Rousseff, ainda que cassada, na sua colocação, na sua condição de presidente da República, um plus, como diriam os analfabetos, um plus a mais
porque plus é a mais. Mas quem não sabe diz isso, um plus a mais, oferecendo a ela a possibilidade dela conservar os seus direitos políticos. Você entende que a Constituição foi quebrada nesse momento? E como, a partir daí, um ministro pode receber da opinião pública confidencialidade? Olha, parece que a gente estava prevendo que essa pergunta viria. Meu pai fez essa mesma pergunta para mim ontem, no almoço de domingo, quando eu respondia essa mesma questão que você fez anteriormente sobre a divisão de ministros e etc. Eu digo o seguinte, eu tenho mais preocupação quando o ministro decide contra a Constituição e afeta toda a sociedade, do que quando ele decide de uma forma equivocada e beneficia ou atinge uma pessoa. Então, essa questão do impeachment, da divisão da sentença, ser beneficiada a presidente Dilma por mais 8 anos sem ser elegível, isso para mim, sinceramente, não me desperta grande preocupação. O que me desperta grande preocupação são os direitos da Constituição que são absolutamente relativizados e rasgados. O Supremo Tribunal Federal, como qualquer Suprema Corte no mundo, tem uma função contramajoritária. O que é contramajoritária? É decidir contra a grande voz da turba, a voz pretensamente unânime. Ou seja, a Constituição é um documento político que existe para preservar o direito, inclusive, da minoria, que não pensa de acordo com a maioria. De modo que, quando o Supremo Tribunal Federal decide, ele decide baseado no que está na Carta Magna, o que está na Constituição. E, em alguma medida, esse respeito à Constituição pode vir contrário à opinião dita pública. Como isso acontece? Há uma equivocada sensação de impunidade, há uma equivocada sensação de que o Supremo decide contra o anseio popular, que também é absolutamente questionável. Então, programas como o seu, e essa conversa que a gente tem, é fundamental para informar a população de que o Supremo, quando decide, tem de decidir de acordo com a Constituição e não com o olho na arquibancada. Você é um cara perigoso, você é muito inteligente, mas como mamãe e papai também não me fizeram muito burro, eu vou colocar para você o seguinte: você deu uma volta e quase me deu uma pernada, mas você não vai fazer isso não, porque eu não vou deixar. Eu quero que você me diga o seguinte: eu te fiz uma pergunta objetiva e você foi brilhante na sua poesia advocatícia. Eu quero que você seja reto na minha resposta, que você não me ofereceu. Eu vou perguntar de novo. Quando Lewandowski rasga a Constituição e oferece à presidente da República, que está sendo cassada, prerrogativas de direitos eleitorais, eu perguntei a você se ele continua gozando, na sua opinião, do respeito da opinião pública. E eu garanto a você que não. Eu respondi por você, agora eu quero ouvir qual é a tua resposta. Acho que a opinião pública, ela vive muito de sabores de momento. E acho que um erro não justifica outro. Mas houve erro? Eu entendo o seguinte, Como Ronaldo. Como é que você acha? A Constituição é clara. Essa que é a questão. A Constituição é clara. E ele rasgou a Constituição, jogou fora. Deveria haver, efetivamente, aquela pena acessória, que está prevista também claramente na Constituição, da inelegibilidade por 8 anos. Não foi feito dessa forma. Eu não sei se houve algum recurso, alguma medida constitucional por algum partido contra essa decisão. Eu não tenho ciência. Não, eu acho que isso nem importa, porque veja bem aqui o seguinte: nós estamos falando de como tudo isso, que é muito novo, aparece para a sociedade. Então, quando começam a ocorrer julgamentos em que ministros ou juízes, que são ministros, dizem mais ou menos assim: é melhor aceitar essas coisas erradas porque nós não sabemos como é que vai ficar o futuro do país, no momento em que houve o julgamento da chapa que tinha problema no Superior Tribunal Eleitoral com relação às contas de campanha. A sociedade se assusta, porque entende, mesmo que equivocadamente, mas entende que possa estar havendo um bypass da lei e um acerto entre juízes e acusados. Essa que é a questão complicada para que você possa oferecer à sociedade um norte. Eu entendo que a democracia ela também passa pela confiança do povo nos poderes que tem. Eu não tenho a menor dúvida, Ronaldo, que a confiança dos poderes é de suma importância para a opinião pública. Agora, o que mais me preocupa é quando o Estado juiz se junta com o Estado da acusação. Porque você tem uma mistura entre o promotor de justiça, o procurador da República, e o juiz que vai julgar. Quando isso vai
uma esfera superior, Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República, há essa sinergia, isso é muito danoso para o Estado Democrático de Direito. Estado de defesa, presunção de inocência. Eu não quero ser julgado por um juiz que é um verdugo. Eu não quero ser julgado por um juiz que é um acusador também. Eu acho que a sociedade brasileira tem que ficar preocupada, sim, com a Constituição ser solapada ao arrepio das normas fundamentais, a serviço de uma moralidade pretensamente pública e de uma acusação sem limite, em busca contra a corrupção ou contra o que seja. Direitos fundamentais têm que ser respeitados sempre, em nome da República Brasileira. Existem vários SIs, S-E, coisa que no futebol, por exemplo, não tem. Se a bola entrou, se a bola entrasse, o nosso time teria empatado, mas a bola não entrou e o teu time perdeu, azar o teu. Ou se o goleiro não tivesse agarrado, a bola não teria entrado. Enfim, não tem se na vida. Então, a pergunta que eu faço a você vai envolver um se. Se o Supremo Tribunal Federal fosse rápido nas suas decisões em relação aos processos que existem ligados a foro privilegiado, a sociedade não estaria reclamando, provavelmente. Mas como isso não acontece, aí dá-se o embate entre aqueles que você prefere apoiar, que são os garantidores de todos os direitos, e aqueles outros que querem ver a justiça sendo feita de acordo com aquilo que você chamou de o pensamento deles. Como é que fica essa questão, na tua opinião? Você acredita que o instituto que elimina as penas em função do tempo passado deve prosperar como vem prosperando através das não decisões do Supremo Tribunal Federal, de acordo com um grande número de dias e anos e tempo que se passa sem julgamento cada caso? E aí eu vou emendar a pergunta da seguinte maneira. Você entende que o Supremo deve decidir sobre Aécio Neves ou, ao contrário, o Congresso deve decidir? Acho que a gente pode dividir essa pergunta em 3 partes. Sem dúvida. Na verdade, são 3 perguntas. Exatamente. A primeira em relação à prescrição. É um instituto que existe em todas as civilizações ocidentais, que nada mais coloca uma penalização que o Estado tem de suportar face à sua ineficiência. Ou seja, se você não tem um tempo suficiente para condenar alguém, julgar alguém, você perde esse direito de punir. Então, na verdade, é um elemento de segurança jurídica para um cidadão não ficar com a espada de Damocles na cabeça até o final da sua vida. Em relação à questão da demora do Supremo Tribunal Federal em julgar, isso já foi desmentido, desmistificado amplamente. Isso não é verdade. Pelo Supremo Tribunal Federal. O elemento que mais contribui para a demora nos processos do Supremo chama-se Procuradoria-Geral da República, que senta em cima desses procedimentos, efetivamente, demora para apresentar denúncias e, quando apresenta, demora para impulsionar o processo. No caso do Renan Calheiros, já é uma 4ª pergunta, que responde a várias ações no Supremo Tribunal Federal. Quem é que tem responsabilidade? É a PGR? Foi exatamente nesse caso da primeira denúncia do senador Renan Calheiros que o saudoso ministro Teori Zavascki desmistificou essa questão. Ele fez uma contagem clara, isso está na TV Justiça para todos verem, dos prazos e dos inquéritos que estavam sob sua relatoria. Apenas aquele que estava sendo analisado aquele dia, estava efetivamente no gabinete do Supremo. Todos os outros 10 ou 11 estavam dormitando nas gavetas da Procuradoria-Geral da República. Isso, infelizmente, não é passado para a opinião pública porque há, infelizmente, um pacto entre os agentes dessas operações e a opinião publicada, especialmente por grandes meios de comunicação. Há uma espécie de pacto de silêncio ou pacto de mútua cooperação e que, efetivamente, essas questões não são colocadas devidamente. De modo que é de se dar a César o que é de César. Quem é responsável, efetivamente, por grande parte dos processos que demoram é a Procuradoria-Geral da República, na sua antiga composição. Eu não sei como é que será feita a partir de agora. Em relação ao caso do senador Aécio Neves, eu respondo com muita tranquilidade. A Constituição Federal prevê que senadores ou deputados federais só podem ser presos em crime em flagrante de crimes inafiançáveis. Não cabe prisão preventiva de parlamentares. Não cabe.
As medidas cautelares alternativas nada mais são do que prisões preventivas alternativas. Ou seja, você para impor uma medida cautelar a alguém tem que ter o requisito da prisão preventiva. Isso é incabível. O que se ocorreu é que 2 episódios anteriores, que no meu entendimento também foram equivocados, do Delcídio Amaral e do Eduardo Cunha, que justificou-se o que se colocou agora. Na verdade, isso é uma lição para o Supremo Tribunal Federal. Não se pode transigir com a Constituição. Se se faz uma vez, se faz 2 vezes, alguns pedem a 3ª, a 4ª e a 5ª vez. O erro não é agora com o senador Aécio Neves. O erro foi o primeiro caso que se deixou passar. É essa a questão. Foi uma reação tardia do Supremo de reafirmar o que está na Constituição, mas antes tarde do que nunca. Muito bem, nós vamos encerrar o primeiro bloco com o Diogo Tebet, advogado criminalista, e ele agora levantou uma bola que eu vou chutar de bicicleta. Vou dar um carrinho nele já no segundo bloco e vou fazer um gol de bicicleta, mas ele é goleiro bom, de repente ele vai defender. Vamos chegar lá. Diogo Tebet em Menorá na TV, a Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal, as prisões, as delações e os equívocos cometidos, também os acertos. Já voltamos. Estamos de volta com Menorá na TV, iniciando o segundo bloco com o Diogo Tebet, advogado criminalista, que me deixou uma bola quicando e eu vou tentar chutar. Vamos ver se eu ainda tenho capacidade física para bater uma boa bola e fazer um gol aqui no meu querido irmão Diogo Tebet. Você acabou de dizer que a prisão do Eduardo Cunha foi um equívoco. Me parece que a sua voz é a única no Brasil. Você continua insistindo com esse pensamento? A prisão dele foi feita enquanto ele não tinha mais o mandato. A minha crítica específica é a decisão do Supremo Tribunal Federal cautelarmente afastar-lhe do mandato. Mas foi isso que eu disse. Essa foi prisão. Não. Por que eu falei prisão? Porque a prisão é oriunda, um equívoco oriundo de outro. É o segundo equívoco. O primeiro deles foi, como você defende essa posição, a retirada dele da posição dele de presidente da Câmara dos Deputados em Brasília, seguida do afastamento dele da própria posição de deputado. A segunda foi a prisão. A terceira foi a prisão. Quer dizer, na sua avaliação, uma cadeia de equívocos. É isso que você sustenta? A prisão foi feita pelo juiz Sérgio Moro em primeiro grau, quando ele já não era mais deputado, né? Ele foi encarcerado por decreto de prisão de Curitiba. O que eu critico é a decisão tomada de afastar-lhe do mandato um Supremo Tribunal Federal que não foi eleito. Há um déficit democrático para isso. Foi feito pelo seguinte: ele tinha um processo de quebra de decoro em trâmite na Câmara que se arrastava há alguns meses, com algumas manobras ditas protelatórias, e aquilo motivou o Supremo a, excepcionalmente, fazer aquele afastamento. Decoro por mentir, foi isso? Foi uma CPI da Petrobras, ele disse que não tinha contas no exterior e, efetivamente, aparentemente, as tinha. Ele disse que era o trustee, ele só operava o dinheiro. É isso. Tá certo. A minha crítica no sentido de que não cabe ao Supremo afastar parlamentares do mandato. Não cabe ao Supremo. Cabe à Casa Legislativa. Pode-se levantar críticas à Casa Legislativa. É evidente que se pode criticar, mas não se pode cometer um erro ao justificar outro. Não é porque uma casa legislativa não cumpre seus deveres que outro poder, no caso, atropele a Constituição para pegar o cidadão em tese dito criminoso. Ô Diogo, você está me dizendo que tudo isso aí está equivocado, ou se não totalmente equivocado, cheio de vícios constitucionais, jurídicos e no que tange a garantia da defesa dessas pessoas que estão sendo acusadas. É isso mesmo que eu entendi? Na verdade, Ronaldo, o que a gente vê é um atropelo de todo e qualquer procedimento penal constitucional. Eu te dou um exemplo que é muito evidente. As delações premiadas são reguladas especificamente numa lei chamada 12.850. Essa lei tem um artigo que é claro, como a luz do sol, de que as delações premiadas serão sigilosas e só deixarão de sê-lo a partir do recebimento da denúncia. Ou seja, o procurador da República apresenta uma acusação, o juiz recebe, quando o juiz recebe e transforma o cidadão em réu, levanta-se o sigilo. Te pergunto, quantos vídeos de delação nós já vimos que sequer há denúncias oferecidas? Inúmeros. Hoje a lei penal, processual penal, é colocada absolutamente em segundo plano. O que se coloca uma agenda
de combate à corrupção que suplanta qualquer outro direito fundamental. A gente vê um processo penal constitucional em crise de paradigmas e crise de segurança jurídica. Infelizmente, a agenda de combate à corrupção, que é uma agenda importante, não estou dizendo que não é importante, suplantou qualquer segurança jurídica de direitos fundamentais. Nós vivemos hoje um Estado totalmente inseguro em relação a direitos e garantias. Eu não sei avisar ou informar um cliente meu ou a você mesmo o que pode acontecer ou um juiz pode ou não decidir de uma certa forma. Hoje vivemos num Estado de juízes, não um Estado de direito. Um juiz pode acordar numa manhã e decidir que a norma X não se aplica ao caso, se aplica a norma Y. E assim vai, porque o exemplo vem de cima, infelizmente. Vemos o ministro do Supremo entendendo conforme a sua consciência e não conforme a Constituição. Tá. Vamos ver o seguinte, muitas vezes a gente escuta que quando acontece qualquer fato, nós temos que perguntar a quem interessa. Você falou em acusações pela imprensa, ou seja, o que vale hoje é a movimentação da opinião pública em função do que é informado por certa imprensa. E aí eu pergunto, a quem e por que interessa que as coisas funcionem dessa maneira? Você já chegou a essa conclusão? Não, a gente pode fazer algumas teorias, né, de se determinado meio de comunicação interessa um determinado governante assumir o poder ou não, ou outro que deveria sair do poder e esse movimento serviria a esses propósitos. Eu prefiro ficar com uma resposta mais pragmática e que eu especulo que se aproxima mais da realidade. Chama-se audiência. É muito mais barato e interessante para a opinião dita pública veicular episódios da Operação Lava Jato. Não custa nada, é interessante e as pessoas acompanham. Agora, olha só, é uma novela da vida real, que é o que você está dizendo aí, que talvez seja mais barato do que as novelas, contratações, custo zero. É. Mas a pergunta que faço a você é a seguinte, quem divulga e por que divulga? Os meios de comunicação divulgam para conseguir audiência. Não, quem vaza? Quem vaza. Essa pergunta é fácil de se responder excluindo-se as pessoas. Eu posso te garantir... Não, eu não quero ouvir o nome de gente. Não. Até porque você não tem como comprovar e nem eu quero... Eu posso garantir para você que o advogado de defesa não faz esse vazamento. Eu posso te garantir que o acusado, o delatado, não faz esse vazamento. Eu posso te garantir que o delator também não faz esse vazamento, porque senão seria revogada a sua delação. Sobram alguns atores, outros, nesse componente, nesse jogo de processo. Então, os que sobram são os suspeitos desses tipos de vazamento. Agora, se há vontade política de se averiguar efetivamente quem faz esses vazamentos, aí é uma outra questão. Eu posso dizer que há um juiz federal, nacionalmente conhecido, que escreveu em 2004 um artigo sobre a Manipulite, Operação Mãos Limpas, dizendo que as informações da Operação Mãos Limpas vazavam como peneira e criavam um círculo virtuoso, palavras dele, de prisões, delações, graças aos vazamentos. Então você vê aí um modus operandi que está claro, publicado, inclusive, um artigo científico desse juiz, que dá uma dica, uma amostra do que vem sendo feito e por quem vem sendo feito. Ô Diogo, de acordo com o que se sabe, porque veio à tona pela imprensa, a respeito das relações do presidente da República com empresários da área de alimentação, estou falando do Temer, para ser mais claro, e da JBS com os irmãos Batista, qual, na sua avaliação, deveria ser a conduta do Judiciário, da PGR, da AGR? Como é que se lida com esse tipo de questão? Você achou graça porque é muito complicada a questão? Na verdade, essa é uma crítica que se coloca. Se tem uma crítica fundamental a essa investigação, a esse episódio, seria a suposta velocidade em que tudo se deu. Nós vimos empresários gravando clandestinamente atores relevantes da República, senador, presidente da República, entregando esses áudios, essas gravações à Procuradoria-Geral da República. Sequer houve o cuidado de periciar o documento, ver a
precisão, a fidedignidade desses áudios. Não estou dizendo que os áudios são fabricados, mas se mostrou que muitos áudios haviam sido deletados. Áudios esses que motivaram, inclusive, a rescisão da colaboração premiada desses executivos. O que se colocava e o que se coloca em relação ao modus operandi do antigo Procurador-Geral da República era a sanha de ver essas delações caminharem com a velocidade impressionante. E isso recai num grande problema, que é o seguinte, Ronaldo: a invasão das prerrogativas institucionais das instituições, desculpa o pleonasmo, da República. A Polícia Federal investiga, o Ministério Público acusa. Quando um ator processual quer fazer as duas funções, investigar e acusar, algo sai errado. Você não pode pegar um ente que não está acostumado a investigar a fazê-lo. Nós vemos algumas questões que a Polícia Federal, inclusive, critica a Procuradoria-Geral da República pela ausência de verificação de informações prévias, ausência de perícias, calma e especificamente cautela na apuração e depuração das informações. Isso tudo motivado por essas ondas de delações, onde a velocidade do que é entregue, o impacto do que é entregue, releva ou tem primazia em relação à fidedignidade das informações, à apuração devida. Então, de modo que as investigações criminais, e esse episódio é um clássico, transforma o delator em preso preventivamente em menos de 3 meses. Esse cenário esdrúxulo certamente seria evitado se uma investigação fosse feita de uma forma cautelosa, cuidadosa e por uma entidade que está efetivamente equipada para fazê-lo. Qual é a sua avaliação com relação à condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Você acredita que vão confirmar na Vara Federal em Porto Alegre, não é Vara Federal, Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, a sentença de primeira instância? Ou você acredita que o Lula disputa a eleição e vai passar incólume por essa questão como ela está colocada? Eu vou te ficar devendo essa resposta porque eu não tive acesso, ou não estudei, eu tive acesso como todo mundo teve, mas não estudei a fundo a sentença. O que eu posso dizer, e até por uma questão de verificação de parâmetros estabelecidos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem a tendência a confirmar as condenações vindas de Curitiba e até aumentar as penas. Sim, mas combinadas. Em quanto a velocidade. Tempo? Porque o que a situação e a oposição, hoje o PT na oposição e a situação contrária ao Partido dos Trabalhadores, o que esses dois grupos pretendem é exatamente um que não se confirme e outro que se confirme, mas antes do prazo de registro de candidaturas. É difícil saber efetivamente se será julgado antes do meio do ano. Acredito que sim. Mas isso é um sintoma, Ronaldo, muito complicado. Uma eleição presidencial ou possíveis pré-candidatos ficarem atrelados à velocidade de um tribunal numa causa criminal. Como é que deveria ser isso, na tua opinião? Não deveria ser colocado em questão. Processo penal, processo judicial independentemente de celeumas de candidatura. Você tem a lei da ficha limpa que regula. Isso é uma coisa agora. Sim, mas se ele deixa de ser ficha limpa, o Lula ele não pode disputar a eleição. Sim, mas um processo criminal tomar esse protagonismo é muito ruim para a justiça. Mas não é o processo criminal que toma esse protagonismo. É a circunstância do processo criminal em relação a uma das candidaturas. Isso mas não é porque não seria todo e qualquer processo criminal que tomaria esse protagonismo. Toma no caso do Lula. Eu discordo um pouco. Acho que a grande maioria dos processos criminais... Não, mas nós estamos aqui para discordar, por favor. A grande maioria dos processos criminais dessa operação tem protagonismo efetivo e quase maciço de todas as notícias do cenário público nacional. O Poder Judiciário, a Justiça, o direito penal, hoje é a bola da vez, é a vitrine, é o que se coloca como grande atração para todos. Vai determinar a economia, vai determinar que atores econômicos podem disputar licitações, vai determinar o presidente. O direito penal não foi feito para isso. O direito penal, o processo penal, o ambiente jurídico foi feito para resolver conflitos de uma forma subsidiária e no seu tempo próprio, no seu ambiente próprio. Você coloca holofotes em procedimentos, você cria uma publicidade opressiva, você cria um patrulhamento indevido
em juízes e desembargadores. Eu me lembro quando o saudoso ministro Teori Zavascki criticou o juiz de Curitiba, que levantou o sigilo das gravações telefônicas do ex-presidente Lula com a ex-presidente Dilma. Teve cartazes de pessoas na casa dele. Isso é danoso para a democracia. Você patrulhar juízes, patrulhar advogados, patrulhar procuradores, tendo em vista um fim que seria ou a eleição de um cidadão ou a possível candidatura de outro, é muito ruim para a democracia. É muito ruim para o direito e a segurança jurídica. De modo que é difícil, voltando à sua pergunta, se ele será o candidato ou não. Só sei que o efeito disso é péssimo para o direito, é péssimo para a Constituição. Nós estamos encerrando então o segundo bloco de Menorá na TV com Diogo Tebet, advogado criminalista, está nos ajudando a explicar a você esse grande embrulho jurídico em que está se tornando a circunstância de decisões dentro do nosso país. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Menorá na TV, iniciando o terceiro bloco com Diogo Tebet, ele é advogado criminalista, e eu vou logo perguntando, meu querido Diogo Tebet, se a colocação da Dilma para o Lula, em termos da nomeação do Lula, no momento em que o Lula corria na cabeça dele, ou verdadeiramente, nós não sabemos, risco de ser preso, se não fosse colocada à opinião pública, ninguém saberia das tramas que certas autoridades, entre aspas, montam no nosso país. Você acha justo que a população não tome conhecimento das coisas que estão sendo ditas por pessoas que recebem salário para administrar os nossos governos e, no final das contas, acabam trabalhando contra a população? Ronaldo, isso recai no que a gente já começou a falar em respeito às garantias fundamentais do cidadão. O sigilo telefônico ele só é afastado mediante decisão judicial. E, sob hipótese alguma, é levantado esse sigilo, a não ser para as partes do processo. O que a gente vê são vazamentos ilegais para a mídia de conversas telefônicas. Agora, é vedação expressa da lei o levantamento desse sigilo. Isso não pode, isso é crime. Mas, efetivamente, foi feito. Em relação ao afastamento ou a obstaculização da nomeação dele, se a sociedade saberia ou não, quem suspendeu a nomeação dele foi o ministro Gilmar Mendes, que hoje é tão criticado. Para você ter uma noção da volatilidade da nossa opinião publicada, Gilmar Mendes, quando suspendeu a nomeação de Lula, foi que certamente foi saudado e celebrado. Agora, quando solta pessoas encarceradas e critica o Ministério Público por avanços, é criticado e execrado e, inclusive, agredido de forma covarde. Então, é esse ambiente que nós temos que nos descolar. A partir do momento que instituições públicas, do meio jurídico especificamente, ficam ao sabor desse, não vou dizer clima de fla-flu, que não seria fiel à dimensão do clássico, mas esse clima de guerra, algo vai mal. Muito mal. E o que é que vai mal? Vai mal essa inconstância, vai mal essa manipulação de informações, vai mal a utilização de questões criminais e questões de processo para inflar ou serenar ou aplacar opinião pública. Você se interessou por essa denúncia que foi afastada, ou que está sendo afastada, pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados contra o presidente da República? Você se interessou? Você sabe do que se trata isso? Li a denúncia não com profundidade, sei que são diversos fatos. Agora, sei que são alguns fatos que não dizem respeito ao exercício do mandato dele, fatos anteriores que sequer poderiam ser encartados na denúncia. A Câmara dos Deputados faz um juízo político, da pertinência ou não da denúncia, da autorização ou não da abertura do processo criminal. Uma coisa que me chama muita atenção, Ronaldo, foi a velocidade dessa denúncia e a última flechada disparada pelo Procurador-Geral da República. Me causa muito desconforto quando o Procurador-Geral da República atua como se fosse um promotor de justiça de primeiro grau. E digo isso com muita tranquilidade.
O Procurador-Geral da República é um elemento de estabilidade ou de desestabilização da República. Não estou dizendo que ele não tem que fazer o trabalho, não é isso. Mas eu acho que há necessária cautela para se desempenhar. O que nós vimos no período que se passou foi uma velocidade tremenda e flechadas e parábolas e figuras de linguagem punitivas. Eu acho que o cargo da Procuradoria-Geral da República há de ser equilibrado, sem sobressaltos, porque dele depende a estabilidade da República, das instituições públicas, da economia e do próprio desempenho e do desenvolvimento social brasileiro. Meu nobre advogado Diogo Tebet, o golpe foi dado na Dilma, o contragolpe, como diz a Fátima Bezerra, senadora, foi dado no Temer, o novo golpe está sendo dado em alguns pela Justiça ou são alguns que estão golpeando a Justiça? Conta aí pra gente. Em relação aos golpes, eu vou me abster de comentar questões que eu acho que fogem um pouco do que eu pretensamente domino, que são as questões jurídicas. O que eu posso dizer, Ronaldo, é que houve um impeachment de uma presidente causa uma instabilidade muito grande. Isso é claro, isso não dá para se negar. O outro presidente que é sacado com 2 acusações criminais. Nunca antes na história do Brasil se viu isso. E a terceira pergunta que você me fez é o que a sociedade há de se esperar diante de toda essa questão. Eu acho que a população tem uma força muito grande, que é o poder do voto. Eu acho que ela está devidamente informada com tudo que é colocado, até informada de questões que suplantam até o básico da informação sobre quem votar ou quem não votar, mas eu acho que a grande força da população é o voto. É tirar do poder, na próxima legislatura, quem não deveria estar. Ou cobrar nas ruas, efetivamente, se tiver que cobrar. Agora, olha só, quem deveria estar e quem não deveria estar, se de uma certa forma se acusa a imprensa de ter lado. Olha que coisa louca para o cidadão que precisa tomar uma decisão. Sim. Ele não tem base para tomar essa decisão. Ele não consegue chegar à informação. Ou então ele chega à informação que é oferecida. Com certeza, é um cenário muito preocupante. Eu posso dizer quem não deveria estar lá, ou seja, governando o Estado, governando o município. Eu sei quem não deveria estar lá, seria o Ministério Público, seria o Judiciário. Esses atores não deveriam estar lá. Esses atores deveriam se abster de dar declarações contra instituições ou pessoas que ocupem cargo político, a não ser que queiram passar para o campo político. Já há notícia de que procuradores da República disputarão eleições na próxima legislatura, que assim o seja, mas que não se utilizem do cargo indevidamente para vocalizar ou surfar uma onda de populismo constitucional. Diogo, o Brasil é um país riquíssimo, naturalmente falando, em termos de natureza. As riquezas do mundo, como por exemplo o nióbio, como os aquíferos e tantos outros minerais e petróleo e gás, e tudo que você puder imaginar, existe no Brasil. Por que é que, na sua opinião, de cidadão brasileiro, agora não mais como advogado criminalista, mas como cidadão, que eu também sou, no Brasil, a que se deve o atraso desse país? Ao Ministério Público, ao Supremo Tribunal Federal, à classe política? A quem você atribuiria, também, quem sabe, outros atribuiriam ao povo, a quem você atribuiria o fracasso brasileiro no que tange à educação do seu povo, à melhoria da qualidade de vida, às condições de superação de dificuldades da população? Quem é que você colocaria na cruz num momento como esse? Eu não colocaria ninguém na cruz, Ronaldo, porque eu não tenho essa pretensão de julgar ninguém. Eu não tenho essa vontade de atirar pedras. Eu prefiro ver o que está errado e tentar mudar da melhor forma que eu posso no que eu escolhi fazer da minha vida. Tem diversas questões que a gente pode especular, por que o Brasil não deslanchou, ou por que o Brasil não chegou onde deveria chegar, e a população é absolutamente colocada num estado de miséria, num estado de abandono completo. Você pode colocar, e coloca-se na conta da corrupção, mas acho que eu vou mais além.
eu acho que o nosso Estado, a dimensão do Estado brasileiro tem que ser repensado. Eu, outro dia, vendo um debate entre economistas e uma procuradora da República, que tinha um discurso monotemático da corrupção, que a corrupção era responsável, que a corrupção era o mal maior, e essa economista, de forma muito precisa, falou que a corrupção é um dos aspectos do subdesenvolvimento de algum país. Mas o maior de todos, o que fomenta, inclusive, o ambiente de corrupção... A corrupção não é causa. É o inchaço do Estado. O Estado é muito grande, o Estado é ineficiente, o Estado é burocrático. Ele cria espaços para a corrupção. Você depende de muitas autorizações, de muitos órgãos, de muitos burocratas para abrir um negócio. Você precisa de muitos agentes políticos para conseguir um financiamento, para fechar uma empresa, para contratar uma pessoa, ou para demitir uma pessoa, ou para criar um cenário de avanço, ou econômico, ou de infraestrutura. Você precisa do Estado para tudo. E o Estado não tem condições de caminhar com o tamanho que ele tem e com as pessoas, infelizmente, que estão colocadas em postos-chave. A gente tem aqui, as cadeiras são maiores do que as pessoas que as ocupam. Você acredita, Diogo, que houve de verdade a queda do Império no Brasil? Não importa quem é o imperador. Sim. Não é essa a questão. Se a família é a família real, ou se é a família dos presidiários atuais, não é disso que nós estamos falando. Eu posso dizer a você, o entrevistado é você, não sou eu, mas eu posso dizer que, na minha avaliação, a coroa portuguesa continua no poder, entre aspas. Quer dizer, existe uma coroa no poder. E essa coroa não permite ao povo que se coloque, não permite educação ao povo, não permite que o povo se coloque numa condição de melhoria de qualidade de vida, e ela ainda não foi descoberta. Essa coroa ainda não foi descoberta. Qual é a coroa? Quem é que manda, de fato, nessa bagunça que nós chamamos de Brasil? Vamos tentar descobrir juntos, né? Agora, o que eu tenho muita preocupação é com a revolução que visa a decapitar quem está com a coroa. Porque começa-se a fazer julgamentos públicos, linchamentos sumários, e isso a gente já viu ao longo da história que se mostrou absolutamente equivocado. Então, eu não sei quem tem a coroa, eu não sei se efetivamente existe ainda o Império. Mas o que eu posso assegurar é que eu não gostaria de viver no Império, eu gostaria de viver numa república de fato, mas eu tenho muito receio de pessoas que têm essa percepção e que agem para sumarizar e decapitar quem usa essa coroa. Esse é o tempo sombrio que a sociedade passou, que a humanidade passou, e eu, sinceramente, não gostaria que retornasse. Você está falando da Revolução Francesa, é isso? Muito bem. Como é que se resolve, na sua avaliação, para terminar a nossa conversa, a situação do Brasil? Eu acho que não tem saída fora da Constituição, eu diria. Ainda que a Constituição precise urgentemente ser revista. Você acredita numa Constituinte no Brasil nesse momento? Eu acho que a Constituinte no Brasil hoje seria muito perigoso. Muito perigoso pelo clima que se instalou de revanchismo, de acirramento de ânimos. Eu acho que... Como foi perigosa, então, a Constituição de 88, que é fruto do mesmo tipo de sentimento, mas ao contrário. Sim, a Constituição de 88, os juristas têm muitas críticas por ser muito abrangente, muito detalhista e vinda como uma resposta a um regime autoritário que se encerrara. Mas eu prefiro que essa Constituição amadureça, e ela vem amadurecendo, e ela seja efetivamente respeitada, ou nas palavras do ministro Marco Aurélio, que ela seja mais amada. Eu sou absolutamente crítico de ministros do Supremo ou juízes que mudam a Constituição ao sabor dos acontecimentos. Acho que isso não é um neoconstitucionalismo ou uma mutação constitucional que não contribui para nenhuma melhora social, nenhuma melhora do cenário brasileiro. Diogo, eu quero te agradecer de coração a tua vinda aqui mais uma vez. Quero que você leve daqui o nosso melhor abraço e gostaria de te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você fizesse suas considerações finais e se despedisse dos nossos telespectadores. Agradeço você, Ronaldo, querido amigo, a todos os telespectadores da Menorá na TV. Para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui discutindo os temas atuais da área que me afeta, que é o direito penal especificamente, mas gostaria de retornar aqui para discutir questões
mais atuais, ou sempre que você me convocar, eu estarei aqui. Vai ser um prazer, você pode estar certo que a tua cadeira aqui é cativa e nós vamos ter outras oportunidades, porque o Brasil não para, muitas coisas vão acontecendo com muita rapidez e você é uma das pessoas que pode nos ajudar a compreender como está passando essa crise, esse grande Harvey, ou aquele outro furacão que aconteceu há alguns anos atrás. Katrina, exatamente em Nova Orleans. Eu acredito que nós estamos passando, ou melhor, que um furacão está passando por nós. Vamos ver quem é que vai conseguir remanescer de tudo isso, mas certamente muita coisa ainda vai rolar e certamente também você vai estar aqui conosco. Muito obrigado. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET e também em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e também nos dias diferentes. E você pode constatar aqui na telinha datas e horários das nossas repetições. Nos vemos lá.